Eu sou Jurema Barreto Souza, eu sou poeta, professora, editora da revista A Cigarra, junto com o Zô Bertolini. Estamos fazendo arte e poesia em Santo André desde os anos 80, ele um pouquinho mais. Nosso modo de ver o mundo é a poesia. Eu conto mesmo o meu início de carreira, quando eu ganhei o primeiro concurso de Santo André. Dos anos 80 para cá não parei mais de produzir, de editar livros, revistas, fanzine. A Cigarra começou como um fanzine em 1988, ainda no mimeógrafo, e a gente publicou muita gente, e os nossos poemas também, que é um modo da gente estar dentro da sociedade, da gente mandar nosso recado e de valorizar a palavra, a poesia e as ideias das pessoas. A minha maneira de me definir como um ser de pertencimento da cidade e pela cidade é exatamente pelos caminhos da poesia. E tem um poema que eu fiz para esse livrinho Vagamundo, que é uma ideia da poética urbana, e esse poema diz o seguinte: alvos, nem toda vidraça estilhaça ao mesmo som. Ser poeta é vício, portanto descarta a hipótese e se nasce com o dom. Às vezes eu falo que não nasci com o dom da poesia, não nasci com o dom de nada, eu nasci com o dom talvez de ser gente, né? Mas a ideia da poesia, ela veio bem cedo, e aí você vai se apropriando, então você vai transformando tudo em poesia. Poesia sempre faz o mundo ficar mais dinâmico. Poesia, o fanzine abriram assim uma janela muito grande para o mundo, para mim. Beijo que te espera, meu dedo teu, desenharei em minha boca o beijo que te espera. E essa beleza que a poesia nos proporciona é de um encantamento, é de uma transcendência, é de uma reflexão. Ela causa indignações, ela causa perplexidade, ela causa também muito prazer. Em 93 a gente se conheceu, eu estava com a Cigarra em fanzine ainda, né, em xerox, já tinha 13 anos, né, e eu queria mudar, mas eu não sabia como mudar, porque justamente eu não tinha a técnica, né, o know-how, como eles falam, né. Eu encontrei o Zô Bertolini, poeta também, que começou a participar dos nossos encontros, do movimento ali, e ele era artista gráfico. E aí foi a sopa no mel, né? Aí foi uma coisa incrível, porque ele e um outro amigo nosso, o João Antônio Sampaio, ele era design gráfico de computação, né? Conseguiam entender que eu queria transformar a Cigarra numa coisa maior, mais bonita. Conseguiu transformar em revista junto com o João Antônio. E foi um trio assim, uma parceria, a Santíssima Trindade que se juntou, né? Então nessa pegada aí nós começamos a abrir não só para artes plásticas, fomos abrindo para fotografia, trabalhos com músicos de Santo André, artistas, procurando divulgar o pessoal aqui da região. Tinha hora que era difícil e ele sempre foi positivo e me fazia acreditar e a gente ia embora, né? Depois da Cigarra eu lancei o Policromia, nós temos o Frenesine e o Zine Zero. Já tinha em 70 um projeto de ideias de poesia aqui na cidade, em 74, 75 a gente se junta com um grupo grande de São Caetano, um mutirão, inclusive dentro da história das revistas literárias do ABC. A primeira foi a gente que fez de 76, 75, que foi o Grupo Mutirão. E de lá para cá a gente vem vindo, sempre com vontade, produzindo. Então estar na cidade, se envolver com a arte, se envolver com a cultura, tudo isso significou
Tudo isso a gente foi, de uma certa maneira, amalgamando dentro desses processos e tudo foi virando complexidade e parceria. Tudo isso acaba em produção, né? Sempre tem uma demanda para se fazer isso, para se fazer aquilo, que é o caso agora, a gente está preparando esse zine. E o tema que nos está agora nos tomando a ideia, o que está, né, dentro dessa indignação é a morte da Marielle. Para mim é uma das coisas mais terríveis que aconteceram no momento do Brasil, porque é uma morte que não se investiga, uma morte realmente bastante suspeita por todos os pontos de vista e ângulos que possa se imaginar. O zine, a gente está se baseando nessa ideia, porque é isso também, a gente tem indignações, a gente tem perplexidade com relação a tudo isso. Então, o nosso projeto, além da questão lírica que a gente tem um processo de engajamento com a arte. A ideia de aldeia é algo que nos rodeia. Nós fizemos 42 edições por 25 anos. Nessa daqui a gente fez uma retrospectiva, né? Ela começando aqui em mimeógrafo, né? Depois ela vem para o xerox, ela já começa a tomar um ar de offset aqui, como se diz, em multilite, né? Que eram umas maquininhas simples, a gente vai se apropriando. E aí a gente começa, a partir de um certo número, a trabalhar com offset mesmo, né? Então aqui são todas as capas que nós publicamos, né? com vários nomes de artistas. A gente tem mais ou menos uns 500 artistas ou mais. Todo desejo é meio caminho andado. Então a gente desejava isso com uma certa maneira, com certo respeito pelo desejo também. Não era aquela coisa, sabe, a gente desejava, mas com todo respeito ao desejo de fazer as coisas caminharem em prol daquilo. E as coisas foram caminhando. Inclusive nessa revista aqui, de número 23, que foi de novembro de 2005, que era com um poema, que é de um poeta aqui de São Paulo, chamado Rui Proença, que é uma referência nos meios literários. Quando eu vi esse poema, eu falei, cara, eu preciso publicar este poema na revista. Ele cedeu, né, ele veio no lançamento, inclusive, da revista. O poema chama-se Tiranias. Antigamente, diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então, falávamos baixos, nos policiávamos. Hoje, as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes, de nada adianta gritar. Como diz o Milton Nascimento numa canção, eu saio por aí raspando o mofo para o novo aparecer. Então a gente faz isso, a gente vai raspando o mofo das coisas, tirando esse ranço, como se diz, né? A gente faz tudo para desencaretar a vida, né? Vamos nos ousar, vamos nos propor, sabe? Vamos nessa ideia. Poesia é o exercício da liberdade, não é isso? E a gente, inclusive, dentro desses grupos, a gente acabou fazendo parte de conselho de cultura, dentro da literatura, e também se envolvendo com propostas de jovens, que foi o Revolucionaste, que foi um trabalho muito intenso que a gente fez aqui, que teve acho que umas 12 edições. Na época era com o grupo Carranca, do Jefferson Sooma, que foi trazendo o pessoal do CRJ. Né? Me lembro que o Tifu, por exemplo, um garotinho, um menininho que chegou com toda... Como eu falei para a Jeremia, olha, esse moleque tem potencial. Ele se apresentou no lançamento aquele pessoal da revista. Pessoal do Afro, Projeto Nave, que começou com a gente, né? Enfim, era muita gente e a gente se apropriou disso. Isso tudo eu tenho registro em fotografias, fiz a exposição com bastante fotos desse tempo. E aí teve aquele problema lá, que em 2000, né, a morte de Celso, né? 2002,
Então, aí quando a gente estava dentro de uma política bastante cultural, bastante efervescente, com umas propostas muito interessantes, cidade futuro, né, uma discussão ampla, né, infelizmente acontece primeiro o sequestro, depois a morte do Celso Daniel. Isso, de uma certa maneira, né, teve um impacto muito grande entre nós, desestabilizou por um momento, e dentro dessa ideia de que aí sim a poesia fica com, né, você quer falar, você quer dizer, você quer... Eu fiz 2 poemas na época, que eu acabei usando para fazer nesse meu livrinho de terceiros. Esse poema diz o seguinte: me deixa puto quando a vida me obriga ao luto. Porque de repente a gente estava naquela efervescência e praticamente a gente ficou de luto, né? E isso foi o que criou essa indignação. Então essa ideia com relação à política e à poética é uma coisa muito presente, principalmente no meu trabalho, na minha indignação, na minha inquietação, na minha rebeldia, né? Então, por mais que tentem calar os artistas, por mais que isso, por mais que tentem, a arte permanece. E você não precisa falar da política para ser político. Então eu falo aqui das mulheres, né? Encarnamos Dalilas de estrelares tesouras, cortando os cabelos dos medos sanções. SIC, segundo informações escolhidas. Cansei dos desesperos, dos enterros das falas, das valas repletas de confissões, das ações arquitetadas das denúncias. Cansei dos trágicos cenários entre otários e vilões, das acusações e dos acusados, dos safados querendo se salvar. Cansei dos noticiários, dos diários acontecimento, dos movimentos e das prisões, dos ladrões e de tantas malas. Cansei, todos estão cansados, dos afogados entre abraços, nos espaços disputando poder pelo prazer das próximas eleições. Ouço música de um citar adormecido, tudo é inverno, nas janelas embaçadas, os pássaros estão aninhados nas árvores, e todos os voos parecem terem sido adiados. Então, essa ideia, isso tudo, todos esses itens que estão no poema, eles estavam sendo noticiados na mídia, por isso, contra ou a favor, independente disso, eu fui dizendo, olha, isso aqui tem um material que eu posso transformar isso em poema, não vou dizer que é poesia. Estamos índios, pele, da mesma pele, ardendo em chamas desumanas. Eu fiz diante da indignação, quando atearam fogo no índio Galdino, né? Índio Galdino. Essa é o que a poesia também nos propõe enquanto indignação. Os meus livros me conhecem pelo tato quando os toco. O Bertolini é um cidadão nato desta cidade de Santo André, há 64 anos existindo e resistindo nessa cidade. E o mais legal de tudo, a gente circula a ideia, alternativa e olha, e legal, a gente realmente não se cansa e a gente não entrega os pontos. Estaremos aqui. Eu acho que esse é o grande barato que faz a nossa cumplicidade, né? Que é aquilo que eu chamo a nossa tribalização, que a gente possa existir nesse contexto. Eu conheço metade dessa cidade, outra metade me conhece. Navegantes em aviso,
Por mares nunca dantes, sonhar é mais que preciso. Movimento cria. Vem pra cá. A gente gosta, né, de andar por Santo André, observar a cidade, as pessoas, né? E a cidade é quase uma personagem, é um ser pra gente. As pessoas precisam descobrir Santo André, precisam descobrir o ABC e descobrir a arte que existe. Porque nós temos tudo, nós temos artistas plásticos, nós temos poetas, nós temos criadores fantásticos que precisam ser redescobertos. As pessoas precisam olhar e ver a riqueza que nós temos aqui. Como a gente gosta da cidade, a gente quer fazer o trabalho da gente aqui. Muita coisa boa! A gente não pode viver sem a arte e sem a poesia. Para mim é assim.